É convidado deste 360 Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Muito boa noite. Voltamos a ter dúvidas em relação a esta vacina. A verdade é que não temos ainda a informação toda para poder tomar uma decisão sobre a segurança ou a falta dela em relação a esta vacina, pois não? Pronto. O que aconteceu hoje foi que realmente houve uma entrevista dada a um jornal por um membro da Agência Europeia dos Medicamentos que dava conta da possibilidade de uma relação causa-efeito entre a vacina e estes eventos muito raros de tromboses associadas a uma baixa significativa de plaquetas, que é um quadro clínico muito grave, muito complicado, mas muito raro. No entanto, a Agência Europeia dos Medicamentos ainda não emitiu um comunicado oficial sobre este assunto e, portanto, essa relação causa-efeito não está ainda estabelecida, ou pelo menos não está estabelecida e comunicada de forma oficial. Portanto, este é o momento de os peritos da Agência Europeia dos Medicamentos, que têm acesso a todos os dados relevantes para fazer esta análise, de fazerem precisamente este estudo e perceberem e depois comunicarem se essa relação causa-efeito existe ou não existe. E aqui vai-se... Nós não sabemos ainda, porque ainda não nos foi dito nem pela agência nem por nenhuma outra entidade, se a vacina provocou ou está relacionada com aqueles casos e que as pessoas eram perfeitamente saudáveis e, portanto, a vacina pode ter sido a causa única, ou se a vacina encontrou corpos já com circunstâncias propensas àquele... É precisamente essa análise, caso a caso, que, de posse de todos os dados clínicos de todas as pessoas em que estas ocorrências foram registadas, permite agora ir analisar detalhadamente para perceber precisamente se havia condições pré-existentes que promoveriam ou não a possibilidade de ocorrências deste tipo. Desta análise pode resultar uma de duas coisas, em princípio, que é ou a Agência Europeia dos Medicamentos considerar que continua a não ter dados suficientes para tirar uma conclusão definitiva, que foi aquilo que a agência disse há cerca de 2 ou 3 semanas, certo, quando foi a conferência de imprensa. Eles disseram que não tinham dados suficientes para tirar uma conclusão definitiva sobre a causalidade, ou podem, efetivamente, comprovar que essa causalidade existe e que, porventura, está restrita, por exemplo, a um determinado grupo da população, um grupo etário, por exemplo. E daí, aquilo que poderá acontecer, mas eu estou a especular e nós temos que esperar pelas conclusões dos peritos, é que na eventualidade disso acontecer, dessa causalidade ficar estabelecida, mas ser identificado um grupo populacional no qual esse risco é maior, que então haja um ajuste das normas e das regras de administração da vacina, de forma a garantir que esse grupo populacional está protegido. Mas é provável que esse seja um cenário, que a vacina seja especialmente perigosa para um grupo etário? Isso é uma possibilidade? Ou é mais fácil que ela seja de facto um perigo para pessoas que já têm outro tipo de condições? É muito difícil responder a essa pergunta porque nós não temos os dados todos necessários para fazer essa análise e é por isso que devemos confiar na análise da entidade que tem acesso a esses dados todos e a capacidade de os dissecar ao pormenor e de tirar essas conclusões. Os casos que têm sido reportados parecem ocorrer predominantemente em pessoas até uma determinada idade, abaixo dos 60, e daí a possibilidade de que se possa vir a encontrar uma causalidade restrita a um determinado grupo etário. Mais uma vez, não sei se é isso que a Agência Europeia do Medicamento vai concluir, vamos ter que esperar pelas conclusões, provavelmente serão comunicadas muito em breve e em função do que forem essas conclusões, nós podemos estar confiantes de que, se for necessário fazer um ajuste na forma ou nos grupos a quem se administra a vacina, que esse ajuste será imediatamente feito. Porque, na verdade, nós hoje, neste momento em que estamos aqui a falar, não temos nenhuma novidade em relação àquilo que era a percepção de há 2 semanas, que é de que há pessoas que tomaram a vacina e que tiveram tromboses. Não temos mais informação do que isto. A informação foi esta entrevista que hoje foi noticiada de um responsável da Agência Europeia do Medicamento. Não traz nenhuma novidade, não é? E é muito importante perceber porque é que isto é tão complicado, estabelecer ou não esta causalidade. Porque uma coisa é uma correlação, outra coisa é uma relação causa e efeito. Sim. O facto de 2 eventos acontecerem coincidentemente no tempo não significa que um seja a causa do outro.
Pode ser ou pode não ser. No historial das vacinas, nós temos casos, por exemplo, a primeira vacina, uma das primeiras versões da vacina para a poliomielite, veio-se a verificar que em cada 2,4 milhões de doses administradas provocava uma reação, uma doença na pessoa vacinada. E naquele caso foi possível, através de um teste laboratorial, estabelecer a relação entre a vacina e aquela ocorrência, e a vacina foi depois alterada para obviar essa questão. Mas também temos exemplos de vacinas nas quais foram feitas observações que não foi possível estabelecer uma relação direta por não haver um teste laboratorial, um ensaio laboratorial que permita estabelecer diretamente aquela relação ou não, e torna-se mais difícil tirar uma conclusão definitiva. É por isso que eu volto a frisar que realmente a Agência Europeia dos Medicamentos é a entidade que tem a informação, a competência, a perícia e o acesso aos dados necessários para estudar precisamente, caso a caso, há ou não há razões para se concluir que há aqui uma relação causa-efeito. Em função dessas conclusões, serão tomadas, evidentemente, as medidas que forem necessárias, se for esse o caso, para proteger grupos que eventualmente sejam mais vulneráveis a estas ocorrências indesejadas. De qualquer forma, essa é uma investigação que levará muito tempo e que exigirá muito tempo. Esta investigação está a ser feita continuamente. Isso é outra coisa que eu também gostava de deixar claro. O que está a acontecer agora é uma coisa natural, normal, de acontecer com qualquer fármaco, com qualquer medicamento, qualquer vacina. Chama-se isto um processo de farmacovigilância, ou seja, depois de um fármaco ou de uma vacina chegar até ao mercado, digamos assim, ela continua a ser monitorizada permanentemente, precisamente porque efeitos adversos muito raros podem não ser detectados nas dezenas de milhares de pessoas que participam de um ensaio clínico, mas quando se começa a administrar aquele fármaco ou aquela vacina a milhões e milhões de pessoas, um efeito que é muito raro pode ser detectado. E, portanto, esta análise é feita continuamente para esta vacina, como para qualquer fármaco, como para qualquer vacina. É porque, estatisticamente, a quantidade de casos que apareceram, de facto, é muito baixa, o suficiente para não aparecer em amostra nenhuma. Não aparecer, repare... Das amostras que foram testadas. Num ensaio clínico, o ensaio clínico de fase 3 envolveu cerca de 40 mil pessoas. Se nós estamos a falar de ocorrências que foram reportadas cerca de 30 em 18 milhões de pessoas vacinadas, era praticamente impossível ter-se detectado uma ocorrência desse tipo num ensaio clínico com 40 mil pessoas. Por isso é que este processo de farmacovigilância é constante e permanente para todos os fármacos, para todos os medicamentos, para todas as vacinas, precisamente para se poder detectar se acontecer alguma coisa que não era esperada e que não havia forma de detectar num ensaio clínico. E eu penso que uma das coisas importantes também a reter deste processo é que quando nós conseguimos ter estas vacinas para a Covid em tempo recorde, houve algum receio por parte de algumas pessoas se a vacina, se todos os procedimentos de segurança estariam a ser cumpridos, etc. Eu penso que isto que está a acontecer e que nós estamos a acompanhar em tempo real é a demonstração de que realmente todos os procedimentos de segurança estão a ser seguidos. Estamos a fazer exatamente aquilo que é preconizado para qualquer fármaco ou vacina. Vamos fazer a farmacovigilância, monitorizar. Se acontecer alguma coisa de inesperado, vamos analisar ao detalhe e, com base nos dados, tirar uma conclusão se há ou não uma relação com a vacina. Se houver, vamos restringir, na medida do que for adequado, esse risco para um grupo que possa estar mais vulnerável. Portanto, perante a informação ou perante a suspeita que temos à nossa frente, não se justifica, na sua opinião, que se suspenda a vacina, como se fez há umas semanas, mas que se tente perceber para quem é que ela pode ter algum risco e proteger essas pessoas. É isto. Eu penso que nós vamos ter as conclusões da Agência Europeia dos Medicamentos muito em breve e, nessa medida, eu penso que faz sentido aguardar por essas conclusões e depois, em função dessas conclusões, tomar as decisões que faça mais sentido tomar. Portanto, não me parece que fosse muito adequado suspender a vacina agora
se é expectável que num prazo de tempo muito curto venhamos a ter tal comunicado que, esperamos nós, venha esclarecer de uma forma O que cabal. perguntava, se calhar, era mais um bocadinho neste sentido. Imaginemos a hipótese de facto, esta vacina, nestes casos, nestas 30 pessoas, ter sido a causa daquele Sim, problema. senhor. É possível. Imaginemos que isto é uma possibilidade. É possível, é possível. Se isso se confirmasse, era o suficiente para que a AstraZeneca desaparecesse? Deixasse de ser utilizada como instrumento contra a Covid? Não. Porventura seria o suficiente para se fazer a tal adaptação do regime em que se dá a vacina, nomeadamente restringindo, porventura, a sua utilização aos grupos, ou não dando a vacina aos grupos que dessa análise resultasse serem identificados como de maior risco para essas ocorrências. Portanto, não penso que se trate de uma questão de manter a vacina ou retirá-la por completo, mas porventura, e mais uma vez dependente das conclusões do estudo, porventura restringir a toma da vacina de forma que pessoas que, identificadas como tendo maior risco destas ocorrências, não recebam esta e, porventura, seja priorizada outra vacina para essas pessoas desse grupo identificado como tal. Nós sabemos se há um prazo após a toma em que uma boa vigilância possa impedir que ele se torne mortal, por exemplo? Neste caso concreto destas ocorrências muito raras, que eu volto a dizer são graves, raras, mas muito graves. Aquilo que tem sido descrito foi que os efeitos, os sintomas dessas ocorrências apareceram entre, penso eu, 7 e 14 dias após a toma. Portanto, é importante as pessoas manterem-se atentas a quaisquer sintomas, sinais de alerta. De resto, quando foi agora a conferência de imprensa da Agência Europeia dos Medicamentos há 2, 3 semanas, a bula da própria vacina foi alterada no sentido de alertar para as pessoas estarem atentas a determinados sinais específicos que poderiam indiciar uma ocorrência deste tipo. E, portanto, é importante as pessoas, evidentemente, reportarem quando da toma da vacina é-lhes informado quais são os sinais a que devem estar atentos e, portanto, durante um período que eu diria, pelo menos de 2, 3 semanas, devem estar atentas a esses eventuais sinais que, no caso de acontecerem, devem ser imediatamente reportados. Nós não temos notícia de situações equiparáveis nas outras vacinas. Acha possível que as outras vacinas estejam isentas de efeitos secundários? Bom, mais uma vez, é uma questão de estatística e de probabilidades, não é? Nós não temos notícia reportada destes eventos raros, mas graves, com as outras vacinas. Portanto, pode ser uma questão de reporte insuficiente e nós não termos neste momento conhecimento, apesar de terem acontecido, ou pode pura e simplesmente acontecer que essas ocorrências a terem existido caiam dentro daquilo que é expectável estatisticamente. É muito difícil ter uma resposta concreta se isto é algo que a estar associado está associado apenas a esta vacina ou não. É precisamente aí aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, a dificuldade de estabelecimento da relação causa e efeito, que é procurarmos depois o mecanismo biológico, digamos assim, pelo qual uma coisa leva à outra. E, neste momento, não se conhece o mecanismo possível, caso essa relação exista, para explicar isso. E, portanto, não se pode saber, caso a relação exista, se é exclusiva desta vacina, mas é precisamente isso que está em análise. É precisamente isso que eu espero que muito brevemente nós vamos ter um comunicado com os resultados dessa análise, e penso que a partir daí é importante que fiquemos todos tranquilos que aquilo que forem essas conclusões e as medidas eventualmente adotadas em função dessas conclusões vão ser as mais adequadas para garantir a segurança de todos. É preciso sempre relativizar
olhar para os números e perceber que a AstraZeneca já impediu ou estará a impedir que 18 milhões de pessoas possam morrer de Covid, não é? Esse é um ponto muito importante, que é a questão do risco-benefício. Certo. Nós temos que perceber, e daí que a agência também foi muito clara no último comunicado que fez, que a análise feita até àquele momento indicava que o risco, que os benefícios superam largamente os riscos. Isto porque, efetivamente, como a Ana acabou de dizer, nós já vacinámos muitos milhões de pessoas, nomeadamente de grupos de risco, cuja probabilidade de terem complicações muito graves, inclusivamente de falecerem de Covid-19, foi assim evitada. Sim. E, portanto, é sempre esta análise de risco-benefício que é preciso ter em conta. É esta análise de risco-benefício que a Agência Europeia dos Medicamentos faz e está a fazer. E, se for possível e necessário fazer ajustes de maneira a garantir que diminuímos o risco mantendo o benefício, então, nesse caso, podemos estar seguros que é isso que vai acontecer. Dr. Miguel Prudêncio, muito obrigada pela ajuda. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.